Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o arquétipo paterno, que é um dos principais no inconsciente coletivo ao lado do arquétipo materno, que eu comentei no vídeo anterior. Juntos eles formam o que o Jung chamou de dominantes do inconsciente. Então eu vou usar como base esse texto aqui, que se chama Fenomenologia do Espírito no Conto de Fadas, que está no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, e é o texto que Jung falou mais extensivamente sobre esse assunto. Então, sempre que eu vou falar de arquétipo, eu gosto de dar uma definição rápida, mas para quem não viu ainda, tem um vídeo onde eu falo especificamente desse conceito. Mas basicamente o arquétipo ele é uma forma instintiva do ser humano apreender e organizar a sua experiência, né? Uma forma instintiva que está presente em toda a espécie e por isso se repete em todas as culturas. Então, como que a gente sabe que algo é instintivo de uma espécie? E aí, partindo da definição que Darwin dá ali no livro A Evolução das Espécies, o instinto é um comportamento que se repete numa espécie tanto no tempo quanto no espaço. O que isso quer dizer? Quando algo se repete no tempo, quer dizer que em várias épocas você vê aquele comportamento se repetir, e no espaço é que você vê em vários locais diferentes aquilo acontecer também. E obviamente que isso se encaixa no conceito de pai, porque não existe nenhuma cultura humana que não tenha a palavra pai, que não tenha a ideia de paternidade. Não tem nenhuma cultura que a gente tenha notícia que não exista a ideia de pai. Pode variar o que significa ser pai em uma cultura ou em outra, mas a ideia universal da paternidade ela está sempre presente. E isso contraria uma teoria que se popularizou no século passado, de que existia um estágio da humanidade onde o ser humano não sabia o que era pai. Ele achava que a mulher engravidava magicamente e que o homem não tinha relação nenhuma com aquilo, que não faz sentido nenhum, né? Se até um leão sabe o que é filho dele e mata quando não é, quanto mais um ser humano, né? A ideia de pai ela é universal, mas essas teorias surgem muito como projeção das pessoas que estavam fazendo a pesquisa, porque elas queriam encontrar esse resultado, né? Muitas vezes motivadas por ideias feministas, mas elas tinham essa ideia de encontrar um período matriarcal da sociedade, que tem mais a ver com o desenvolvimento psicológico do ser humano do que com um período histórico em si. Mas então a ideia de pai é universal, né? Então quais são as características gerais associadas com o arquétipo paterno? Normalmente ele está associado com a autoridade, a fonte da autoridade, das regras e a proteção. Então, por que a gente vê essa relação da figura paterna com a autoridade? Que só o fato de não ter uma figura paterna em casa aumenta a probabilidade da criança ter problemas com autoridades, problemas com regras, problemas de comportamento, então apresentar também problema com abuso de substância, até criminalidade, especialmente os meninos. E um outro fator importante é o fator proteção, obviamente, por que a proteção estaria associada com o pai? Porque em um nível primitivo, né, um nível tribal, uma mulher sem um homem em casa, ela está muito mais vulnerável ao ataque de outros homens da tribo, da mesma forma que a tribo em si ela não está protegida se ela não tiver um grupo de homens para defendê-la. Porque o contexto da guerra é muito mais presente na vida dessas pessoas. Então, se chega uma outra tribo e não tem homens para defender, aquela tribo não vai subsistir. Então, essa é a ideia, né? Por isso que o exército, tradicionalmente, ele é masculino. Hoje a gente não percebe isso tão claramente porque essa figura do protetor ela é muito feita pelo Estado, mas ela parte desse ponto, né? De um homem para proteger a família, depois de um grupo de homens para proteger a tribo e dar origem ao Estado. Tradicionalmente a gente só coloca homens no exército. Hoje em dia, obviamente, com a tecnologia, você consegue colocar mulheres como em Israel, porque com um fuzil você derruba quem for. Mas não é assim tradicionalmente, principalmente com tecnologias mais rudimentares, onde a força física era muito importante. Então o homem estava associado com essa coisa da proteção. E quando falta a figura materna ou paterna em casa, o ser humano se sente vulnerável. A criança fica mais agitada, mais insegura, como se ela estivesse desprotegida. E acontece um fenômeno interessante que até as crianças que têm ausência da figura paterna, principalmente as meninas, tendem a amadurecer mais rápido.
A puberdade começa mais cedo, não é só amadurecimento mental, mas a puberdade vem mais cedo, porque é como se o organismo começasse a ficar no estado de tensão e tentasse amadurecer o mais rápido possível. E isso aqui é uma interpretação minha, uma conjectura, né? Mas de que é como se eu preciso crescer o mais rápido possível porque eu estou vulnerável, eu tenho que me tornar independente mais rápido porque eu estou desprotegido. Então, isso é um dos efeitos, né, que é documentado por estudo, que a ausência paterna causa puberdade precoce. Mas o Jung também fala sobre os efeitos positivos do arquétipo paterno na vida do ser humano. Ele vai falar que nos homens, um complexo paterno positivo produz frequentemente uma certa credulidade em relação à instância autoritária e uma prontidão a submeter-se diante de todas as normas e valores espirituais. Nas mulheres, dá origem a vivas aspirações e interesses espirituais. Então aqui, você vê que a palavra espiritual se repete, porque o espiritual está associado ao arquétipo paterno. É isso que Jung diz. Chamou a minha atenção, em primeiro lugar, o caráter, por assim dizer, espiritual de um certo tipo de complexo paterno. Da imagem do pai partem afirmações, tendências, impulsos, opiniões, as quais não podemos negar o atributo de espirituais. Nos sonhos, o arquétipo paterno é uma figura da qual provém convicções decisivas, proibições e conselhos. A invisibilidade dessa fonte é muitas vezes ressaltada pelo fato de consistir apenas de uma voz autoritária, ou seja, uma voz invisível, né? Que pronuncia julgamentos definitivos. E é por isso que a imagem de um velho simboliza geralmente o fator espírito. Então aqui você tem uma relação entre o espírito, o pai e o velho sábio, né? Essas coisas estão associadas. Então o pai, o arquétipo paterno, melhor dizendo, ele não representa somente o poder temporal, essa força física, essa fonte de autoridade temporal, mas também o poder espiritual, e por isso ele aparece muitas vezes como um velho, né, nos sonhos. E aqui a gente precisa entender, então, psicologicamente, como eu falei no vídeo anterior sobre o arquétipo materno, que a gente associou a mãe mais com o lado da natureza e da alma. E aqui o pai a gente está falando mais de um lado intelectual e espiritual. E isso pode parecer um pouco estranho, mas tradicionalmente, alma e espírito são coisas diferentes. Que a gente vai falar da história do conceito, mas a alma era mais relacionada com o corpo, com a vida do corpo, com a vida que surge do corpo. Então, e com a psique do ser humano. Enquanto o espírito é a parte imortal da alma, é aquilo que provém de Deus, aquilo que é mais independente em relação ao corpo e com o qual o ser humano ele se relaciona através do intelecto. E intelecto também é diferente de razão, né? Razão é esse pensamento racional que a gente tem, e o intelecto é essa faculdade que o ser humano consegue entrar em contato com as realidades espirituais, como descrito por Aristóteles, né? Então, o intelecto e o espírito estão associados mais com o arquétipo paterno, e a natureza e a alma estão associadas com o arquétipo materno. Então, quando a psique, se a gente pensar no ponto de vista psicológico, né? Quando a alma se volta para o espírito, ela se humaniza, ela cumpre a sua função própria no mundo. Ela vai em direção à sua meta, ao seu sentido de existência. E quando ela se distancia do espírito e se volta só para a matéria, a alma se desconecta do espírito, ela se animaliza. É o que acontece na história de Adão e Eva. Então, por exemplo, Eva representa essa alma, né? Quando ela se volta para Deus, tá tudo bem ali no paraíso. A partir do momento que ela esquece de Deus, ouve a serpente e se volta para o material, né, para a fruta, acontece a queda do ser humano. Então ela desobedece, se desconecta de Deus, acontece a queda. E a partir do momento que Maria se reconecta com Deus, porque ela ouve a voz do anjo e fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aí ela se conecta com Deus e ela abre o caminho do céu, coloca o ser humano no caminho do céu novamente. E aí o sentido da vida humana aparece, que é atingir essa meta espiritual. Então, psicologicamente, né, a gente pode pensar que é como se a alma, essa parte da psique feminina, ela produzisse as imagens psicológicas que vêm das emoções, dos instintos, de todos esses fatores autônomos, enquanto a parte masculina do arquétipo paterno, ela ordena, ela direciona essas imagens ao fim próprio delas. E eu gosto de
de usar o exemplo do Rei Leão para explicar como isso funciona, né? E eu fiz um vídeo inteiro interpretando a história do Rei Leão. Mas basicamente, na história do Rei Leão você tem ali a figura do Simba, que tá comendo inseto com o Timão e Pumba, perdido ali na floresta, e aparece a Nala, como se fosse a mulher, né? A alma, esse lado feminino. E ela mostra pra ele, olha, você tem que voltar pra nossa terra e enfrentar o Scar. E aí o amor que o Simba sente pela Nala dá essa vontade dele ir lá e fazer aquilo, mas ele foge, porque ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então ela cria o desejo, ela cria a imagem do que ele tem que ser, do que ele tem que fazer, né? A imagem da meta, ela desperta o amor dele, mas ele ainda não sabe como que ele faz para chegar nessa meta. E aí ele foge. E é só quando ele encontra o Rafiki, que é o macaco ali que funciona como velho sábio na história, que vai falar, vem aqui, e mostra para ele numa poça de água lá a figura do pai dele, que aí ele tá dizendo que, olha, é isso aqui que você tem que ser, é isso aqui que você tem que incorporar para você atingir aquela meta. Então ele mostra o caminho mais concreto, aí o Simba entende o que ele tem que fazer e vai atrás da Nala. Então a figura feminina ali, essa parte psíquica, ela cria as imagens, ela desperta os sonhos, e o arquétipo paterno ele dá a direção concreta para você realizar aquilo na realidade, ele vai te instruir. Então a figura feminina desperta a imagem da meta, e o arquétipo paterno ele te orienta a como você chegar até essa meta. E aí, quando falta a figura paterna, a pessoa pode ficar vivendo muito nesse mundo de sonhos e não concretizar nada. Então aquela piada clássica, né, da pessoa que quer ser modelo porque a mãe falou que ela é bonita. Ou seja, falta uma figura paterna ali para dizer, tá, você quer ser modelo, mas então, você precisa fazer isso, 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 isso aqui antes, porque você tá muito longe do que você tem que ser. Então a pessoa fica sempre ali naquele mundo dos sonhos, mas não encontra formas de realizar um caminho mais concreto, de chegar até aquela meta. E é essa voz do pai que vai nessa direção e muitas vezes criticar a pessoa e mostrar, olha, você tá falhando aqui, você não é suficiente aqui, você precisa melhorar isso. Enquanto a voz da mãe, do arquétipo materno é mais acolhedor, mas também tem esse perigo de levar você a uma indulgência muito grande e deixar você lá infantil para sempre. Então esse é um aspecto importante do arquétipo paterno. Outra coisa que costuma se repetir nas histórias é que muitas vezes esse arquétipo paterno, na forma de mestre, ele tem que ser buscado fora de casa porque o próprio pai não consegue dar essa orientação para o filho, apesar de dar a proteção, de dar as regras para ele seguir, não consegue mostrar qual que é o destino que o filho tem que seguir, então ele tem que ser apresentado a um mestre. Normalmente aí o velho sábio, que é mais uma figura espiritual, aparece nesse momento. Na Idade Média era comum, por exemplo, o pai entregar o filho. Se o filho queria ser pintor, então ele com 7 anos criou o filho até aquela idade, entrega ele para um pintor. E aí esse pintor vai ensinar, primeiro colocar o menino para trabalhar ali na casa dele, vai colher umas frutas para fazer tinta, vai fazer comida, e só conforme ele for crescendo ele vai pegando pequenos trabalhos na oficina, até o ponto que ele vê que o menino está dominando um pouco a técnica, ele começa a pegar encomendas. Mas aí só quando ele está plenamente maduro ali que ele assume uma encomenda inteira para ele. Mas tem todo um processo de preparação que é feito longe dos pais. Porque muitas vezes o pai ele vai dar essa autoridade temporal, mas essa autoridade espiritual que vai apontar o sentido, né? O mestre precisa ser encontrado fora de casa, igual o Telêmaco na Odisseia, que tem que sair ali do lugar onde ele está para procurar o pai dele. Às vezes é uma procura pelo pai concreto, como acontece com Simba também. Mas muitas vezes esse arquétipo paterno exige que a gente vá atrás dele, que a gente busque, encontre o nosso mestre para começar a nossa aventura. E essa busca pelo arquétipo paterno, ela se encaixa muito na nossa época, porque existe um vazio dessa figura. A gente vê isso na própria psicologia, você vai ouvir a maioria das coisas é sobre compaixão, acolhimento, autoestima, tudo valores muito maternos, né? E fica um vazio ali. E aí, de repente, surge uma figura igual Jordan Peterson e fala, arruma o seu quarto, um adulto infantil é uma coisa feia, você não tá bom do jeito que você é, e bum, ele faz um sucesso estrondoso, porque falta essa figura paterna, e ele cumpre essa necessidade para muita gente. Então,
Mas é quase um anátema hoje, porque a nossa cultura ela é muito obcecada de querer resolver os problemas através do controle e da proteção, evitar os perigos, enquanto o arquétipo paterno ele incita você a enfrentar os riscos para ser quem você é. E eu tenho uma teoria de como isso aconteceu, pensando assim no quadro geral de hoje, é justamente isso. Porque conforme a nossa cultura foi ficando cada vez mais sedentária, mais segura, as pessoas começaram a querer mais estabilidade e evitar os riscos a qualquer custo. E o modo de vida sedentário faz isso com a gente. Principalmente depois da Revolução Industrial, que qual que era o ideal dos nossos pais, avós, era você entrar numa fábrica e se aposentar ali dentro, né? Pelo menos para muita gente foi isso. E aí as pessoas não tinham necessidade de assumir esse risco de buscar a própria identidade, entender quem ela era. Bastava ela obedecer a alguém e ela estaria bem inserida e garantiria a vida dela. Esse arquétipo paterno fica dormente. O Gilberto Freire fala isso no Casa Grande Senzala, sobre como as índias se adaptaram melhor ao modo de vida que os portugueses trouxeram do que os índios. Porque as índias, para trabalhar ali na casa, para trabalhar nas plantações, elas sabiam fazer aquilo porque era um estilo de vida mais feminino. Enquanto os índios que estavam acostumados com a caça, com a guerra, eles não se encaixavam naquele modo de vida sedentário e ficavam doentes, iam para a criminalidade, caíam nos vícios, porque não se adaptava. O masculino tem dificuldade de se adaptar, então eles tinham que se afeminar para se encaixar naquele estilo de vida mais sedentário. Mas hoje isso faz muita falta, principalmente porque a estabilidade está sumindo. Dificilmente você vai ficar vários anos no mesmo emprego hoje, como os nossos avós faziam. Então você precisa desse arquétipo paterno, de ouvir essa voz e ir atrás da sua própria identidade para sobreviver hoje. Não é mais uma opção e muitos pais não sabem orientar os filhos nessa mudança de momento. Eu atendo muitos homens que estão nesse problema, tanto homens que perderam a sua referência dessa estabilidade e não sabem mais o que fazer com a vida, porque só sabia trabalhar ali na fábrica, ou filhos dessas pessoas que foram ensinados isso pelos pais, mas não consegue se encaixar na realidade de hoje e está completamente perdido, né? Sente um vazio, sente que aquilo ali não é suficiente. Então, acho que uma história que tem um remédio para isso é a história de Abraão, né, que o Jordan Peterson interpreta de uma forma bem interessante, que ele vai dizer que Abraão era um cara velho vivendo uma utopia infantil. Ele ficava ali na casa dos pais, tinha tudo que ele queria materialmente, mas um dia ele escuta a voz de Deus que fala para ele: sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrar, que eu farei de ti uma nação numerosa. E ele escuta essa voz e sai da casa dos pais dele, vai seguindo essa voz. Como eu disse, essa voz é uma manifestação do arquétipo paterno, né, como Jung falou. E ele vai andando pelo deserto ali, e ele encontra fome, tirania, pessoa querendo roubar a mulher dele, briga com parente, guerra, tudo. Mas ele sempre mantém uma atitude sacrificial diante dessas dificuldades e sempre renova o pacto que ele fez com essa voz que chamou ele e nunca deixa de acreditar naquela promessa. E isso é o arquétipo paterno, você ter essa coragem de sair do lugar protegido, ouvindo essa voz te chamando e buscar a sua própria identidade no mundo e viver dela. E acho que essa voz é muito necessária numa época onde a gente cada vez mais quer viver na utopia infantil. A gente não tem coragem de sair para buscar quem a gente é. A gente quer encontrar um lugar seguro, um governo para tomar conta da gente, alguém para tomar conta da gente, pra gente não ter que se preocupar com nada, né? A gente não confia que sozinho eu dou conta de viver, não. Preciso de alguém para me proteger, senão eu morro. Então a gente busca pessoas para nos escravizar, né? E essa voz do arquétipo paterno é justamente o antídoto para isso. Óbvio que eu não estou falando aqui que a Bíblia, então, na verdade, está falando só do arquétipo paterno, né? Como eu estou usando essa história de metáfora para explicar o que é o arquétipo paterno. Eu não estou dizendo que Deus pode ser reduzido a uma figura, uma projeção de um arquétipo na cabeça do ser humano, e que, na verdade, Abraão só estava ouvindo o arquétipo paterno dele. Não é isso, eu estou usando a história de metáfora para explicar um conceito psicológico. Mas o nível psicológico, ele não exclui a existência, a possibilidade, pelo menos a existência de um nível espiritual. E o Jung sempre deixou isso muito claro, que não é porque ele está falando de arquétipo que ele está dizendo que, na verdade, então Deus não existe, Deus é um arquétipo. Não, a gente está aqui como psicólogo falando do nível psicológico do fenômeno, né? Falando uma linguagem teológica, seria a parte imanente da religião, o sentimento religioso do homem, e não falando da parte transcendente da religião, que está mais relacionado com Deus em si. Então eu espero ter deixado clara a importância do arquétipo paterno,
e por que ele serviria como antídoto para muitos dos problemas que a gente vê hoje e a falta que essa ausência paterna geral está causando na nossa sociedade. E, enfim, eu vou continuar falando sobre os outros arquétipos, usando esse livro aqui ainda, que ele tem bastante coisa para comentar. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta para ajudar o canal. E em breve eu posto mais vídeos.